Oi, gente. Vamos fazer um bolo de iogurte. Sem glúten, sem farinha de trigo e sem açúcar. Vou fazer uma receita adaptada, que é o que eu faço aqui em casa. Eu tinha uma receita normal, mas essa é adaptada. Vou colocar aqui, ó. Tudo no liquidificador, bem rapidinho. 5 ovos, porque não é de trigo, vai mais ovos, tá? Sempre é assim mesmo. 5 ovos. Eu coloco 5, era 4, mas eu coloco 5. Um copinho de iogurte natural. Tudo no liquidificador. Copinho de iogurte natural. Agora eu vou colocar um copo, pode ser a mesma medida do copo de iogurte, que eu já coloquei aqui dentro, eu pré-preparei todos os ingredientes. Eu coloquei banha e um pouco de água, porque eu não coloco óleo na receita, né? Daí pode ser azeite também, pode ser azeite. E daqui, ó, tem 2 medidas de farinha de arroz, essa aqui, farinha de arroz. 2 medidas de farinha de arroz e 2 de açúcar. Mas daí, o que eu fiz? Eu coloquei essa aqui, que é de estévia. Coloquei menos de uma desta. E como essa aqui adoça 5 vezes, eu coloquei 50 gramas dessa. Só, põe as duas. E daí aqui, misturei com a medida de farinha, que vai 2. Mas eu vou deixar essa receita certinha lá na descrição, ó. Eu misturei os ingredientes secos, porque eu não coloco açúcar. Tem gente que não pode comer, tem gente que não quer. Daí eu coloquei de estévia, mas pode ser com açúcar também. Vou deixar a receita lá. Agora a gente vai e coloca aqui. Tudo no liquidificador. Tudo aí. E se precisar, a gente completa com água. Mas acho que não vai precisar. Porque o iogurte já ajuda a deixar bem molinho, né? Pra crescer bastante. Fica bem fofinha essa receita. Bom, agora o que eu fiz? Eu untei essa forma aqui com azeite, com esse azeite. E daí aqui eu peguei esse copinho aqui de medida e coloquei aquele açuquinha lá de estévia com canela. Ó. Daí eu misturo bem aqui, coloquei o que dá aqui? Umas 2 colheres, só pra untar a forma mesmo, de açúcar com canela. Mistura bem, porque a gente vai passar na forma. Em vez de você passar uma farinha, enfarinhar a forma, você faz esse daqui. Vai ficar muito saboroso. Esse bolo de iogurte é muito bom. Só que quem não come trigo, não faz, né? Daí eu adaptei ela para ficar sem trigo. Daí você pega a forma de pudim e vai jogar essa misturinha. Daí você vai virar a misturinha para pegar toda aqui na forma. Não precisa pegar muito em cima, porque ele não vai ficar tão gigante assim. Ó. Se sobrar, porque é de estévia, se sobrar assim no fundo, você deixa assim, porque vai ficar grudadinho na massa, vai ficar uma delícia. Na hora que ficar pronto, vocês vão ver. Agora, nessa receitinha aí, só falta o fermento. Que eu não vou colocar agora, eu vou deixar de lado e vou colocar daqui a pouco. Porque para aproveitar o forno, a gente que visa a economia, eu vou bater um outro bolo para assar junto, que cabe no meu forno. Vou fazer ele de milho. Em outra base de liquidificador que eu tenho. Só vai ficar aquele ali só pra gente colocar o fermento daí.
Essa outra base aqui, às vezes eu ligo, ela não bate. Tomara que bata. Agora é o bolo de milho, que também é muito bom. Não vai glúten também, nem açúcar. Você vai jogar a latinha de milho, qualquer marca, toda aqui dentro. Com tudo, com água, com tudo. Porque daí já dá aquela, como se fosse uma pitadinha dele. De sal. Aí você vai vir com os ovos. Às vezes eu coloco até 6, dependendo do tamanho dos ovos. Eu ponho 5 aqui. Se precisar, eu vou pegar mais. Mais um. Às vezes eu pego mais, se precisar. Esse bolo aqui, eu não faço por receita. Faço a receita assim, minha cabeça mesmo, não tem. Não modifiquei a receita. Eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Qualquer marca, porque daí já fica uma gordura, né, do bolo. E fica, porque eu não coloco leite, daí fica o creme de leite. Agora eu vou colocar o fubá. Quanto de fubá? Quanto vai de fubá? Eu vou colocar uma medida dessa daqui. E daí vou vendo quanto eu quero do bolo e coloco mais. Mas primeiro eu vou colocar uma só. Vou colocar uma colher desse de azeite. Vocês podem colocar, se você quiser, óleo, banha, qualquer um desses. Eu coloco azeite. Azeite de cozinha. Coloquei o azeite. Vou bater o milho agora. Ai, essa base às vezes ela não liga. Bom, vocês viram eu colocando esse açúcar, né? Coloquei desse, stevia também. Coloquei uma medidinha dessa daqui, ó, da 125 gramas. E coloquei meia, no caso 60, desse daqui, pra adoçar. E agora eu tenho aqui essência, eu vou colocar um pouquinho. Vou colocar umas gotinhas, acho que umas 10 gotinhas de essência. Eu coloquei essência de milho verde. Por o bolo ser de milho. Vou pôr uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Que vai. Fica bom esse bolo. Agora, depois que eu coloquei o açúcar, agora eu vou colocar o fubá. Se precisar, eu vou colocar um pouco de água quente. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha de arroz. Bem pouco. Como fosse um bolo de fubá que você coloca uma de trigo, mas eu no caso vou colocar uma dessa daqui de arroz, de 125.
E vou colocar mais uma de fubá. No caso, foi já 2 de fubá e uma de farinha de arroz nessa receita. Provavelmente agora que eu vou usar um pouco de água nessa receita. Eu já coloquei o creme de leite, já coloquei os ovos, já coloquei o milho com a água de líquido. Agora eu vou colocar só essa daqui. Vamos ver se liga de primeira agora. Que é esse copo que é ruim de ligar. Aí o fubá já dá meio que uma cozida, né? Porque eu coloquei água quente. Eu coloquei água quente. Certo? Mas esse bolo fica muito bom. Com gosto de milho, não fica, amor? Fica. Todo mundo gosta desse. Aí vocês podem substituir o mesmo ingrediente por outro, se vocês queiram. Agora, ó como fica a textura dele. Eu acho que eu vou colocar aqui ainda 1 colher de maisena. Tô achando a textura um pouco mole. Alcança pra mim a maisena? Tá atrás de você. Daí eu vou colocar o fermento. Pra finalizar e pronto. Qualquer tipo de amido. A gente fala maisena por hábito. Mas é amido. Pouquinho. Uns 50 gramas. Por aí. Finalizamos esse de milho. Na hora que ficar pronto eu mostro. Finalizamos esse. Agora a gente coloca aqui e voltamos a finalizar esse aqui. Finalizamos esse. Vou pro forno com ele. Agora vamos finalizar esse aqui, o iogurte. Dá um pauzinho aí pra mim. Bom, agora vamos colocar o fermento. Eu tive que dar um pause aí, pra ver se ia caber bem certinho as 2 formas, mas vai dar sim. Vamos colocar lá junto com o outro. Esses bolos meios, os ingredientes trocados, que eu vou deixar tudo na descrição depois. A receita bem certinho pra vocês. Mas aí fica o vídeo pra vocês verem que eu faço do jeito que dá. Troco os ingredientes, vou olhando textura de bolo comum e daí faço. Vou assar e vocês vão ver que vai dar certo. Vou pôr para assar e já já a gente volta.
ficando bonito. Tá crescendo. Nossa, o bolo tá ficando muito bom. Eu acho que já dá até pra tirar esse de milho. O que que você acha, amor? Não sei. Esqueci. Olha, gente. Ficou bom. Quem gosta de bolo quente, eu gosto. Vamos ver como ficou. Esse é bolo do quê? De milho, amor. Esse é de milho, o outro é de iogurte. Tava dentro. Tudo sem trigo, esse bolinho aí. Vamos ver quem vai querer. Assim. Parece que ficou bom. Vamos ver como ficou por dentro. O primeiro pedaço todo mundo sabe que é muito tirar, né? Mas vamos ver. Parece que ficou bem fofinho. Como queria. Bem fofinho. Ficou bem assadinho lá dentro também. Lembrando que é bolo de milho verde, da latinha. Olha, vou mostrar pra vocês que a forma tá quente. Bem fofinho. Ó, peraí. Ó. Bem fofinho. Quem quiser fazer, vou deixar a receitinha lá na descrição, tá, gente? Beleza? Muito bom. Muito bom esse bolinho. E não é caro esse bolinho aqui. E dá bem grande, olha, pra vocês verem. Vão lá e tentem fazer. Certo? Tchau, tchau. E daí, gente, esse é o bolinho de iogurte. Ficou pronto mais um bolinho. Vamos partir pra ver. É pra ter ficado com a casquinha bem crocante, ó. Bem gostosinha, bem crocante a casquinha. Não sei se tá pegando bem aí. Já tem gente aqui pedindo com o dedinho pra pôr no prato. Vamos ver como ficou a textura desse. Vou pegar um garfo. Muito fofinho. Olha. Tá vendo? Vou partir pra vocês verem. Ó. Muito fofinho. Ó. Fica rápido. Olha como fica esse bolo. Olha. Muito fofinho, ó. Esse bolo é muito saboroso. Podem fazer.